Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, edição desta segunda-feira, dia 10 de janeiro. É o regresso em 2022 para falar dos campeonatos que envolvem as equipas de Évora. Neste caso, a emissão de hoje está naturalmente focada no Campeonato de Portugal, porque os distritais foram adiados. E esse também será um assunto a tratar no programa de hoje. A Revista Desportiva começa agora com Joaquim Saloio. Boa tarde, Joaquim, bem-vindo. Este é um início de ano que se calhar não se esperava depois do que aconteceu o ano passado, ou seja, com adiamento de jogos. E porquê? Por causa da Covid-19. Neste caso, o campeonato distrital foi todo ele adiado. As associações de futebol decidiram assim mesmo, porque devido às exigências necessárias de testes de plantel, equipa técnica, direção e também dos adeptos acederem aos jogos dos campeonatos. Não era de esperar que este ano tivéssemos de ter estas medidas. Olá, então boa tarde, é verdade. Para já, primeiro de tudo, antes de mais, um bom ano para todos. E é realmente isso que tu disseste. Temos o Campeonato de Portugal, a Associação de Futebol de Évora entendeu adiar todos os campeonatos por causa dos testes da Covid. E esperamos bem que no próximo fim de semana já possamos ter campeonatos distritais, tanto da primeira como da divisão, tanto da divisão de elite como da divisão AF. É uma questão de tempo, é uma questão, tudo uma incógnita, é tudo no escuro, não sabemos. Quem nos diz a nós de um momento para o outro, a meio da semana sai uma lei qualquer que não podemos jogar, portanto andamos aqui todos às apalpadelas no meio deste campeonato que digo que, em minha opinião, é um campeonato aos soluços, é um campeonato aos solavancos, é um campeonato onde não se pode ver a regularidade de qualquer das equipas. Mas enfim, a pandemia a isso nos obriga. É isso que temos e é com isso que temos que viver. A Associação de Futebol de Évora fez saber que, apesar desta decisão, não existe qualquer impedimento referente a treinos e jogos durante este período, por regulamento da Direção-Geral de Saúde ou do Governo. Há, sim, esta necessidade de avançar pelas limitações previstas para o fim de semana anterior, ou seja, o fim de semana que terminou ontem, no acesso aos jogos de futebol, nomeadamente aos jogos, às provas em competição. Mas vamos lá à competição, então. O Campeonato de Portugal, esse sim, jogou-se com testes, com tudo realizado e, devido a isso mesmo, houve um jogo adiado, uma partida que ficou marcada para o final do mês de janeiro. Outras três realizaram-se durante este fim de semana e ainda houve mais um adiamento com o jogo do Pinhal Novense. Já vamos falar sobre essas duas partidas adiadas. Para já, vamos ao Juventude, Joaquim Saloio, um jogo esperado entre duas equipas do Distrito de Évora, que normalmente, por exemplo, no Distrital, são altamente competitivas, disputam as mesmas classificações, as mesmas posições. Aqui no Campeonato de Portugal o cenário é diferente e o Juventude venceu por 3-0. Sim, à partida é por disputarem as primeiras posições, mas não é isso que está a acontecer. Na prática, não é isso que está a acontecer. Nesta altura, o União de Montemor tem 5 pontos, é o último classificado. O Juventude está em quinto, está a meio com 14 pontos, portanto há aqui uma diferença de 8 pontos entre uma e outra equipa. No que toca ao jogo de ontem, a equipa do Juventude, pelo aquilo que eu ouvi do nosso camarada Luís Mosca, pelo aquilo que eu ouvi, o Juventude foi mais equipa, o Juventude teve por cima, teve a oportunidade de ganhar, tem mais equipa, tem outros argumentos, é uma equipa que está a jogar um bom futebol, está a fazer resultados positivos. Diz o seu treinador que poderia ser mais, mas qual é o treinador, ou direção, ou seja, ou os adeptos que não ambicionam mais? Mas uma coisa é certa, digo-vos também, a mim não me surpreende, porque é uma equipa que está recheada de bons jogadores, está bem orientada, a mim não me surpreende esta classificação da equipa do Juventude. E se descansada estava, ontem mais descansada ficou. Pois o Juventude conseguiu dominar esta partida e o treinador da equipa, o Pedro Rossiano, referiu aqui à DNFM dois aspectos que considerou importantes para a melhoria da sua equipa e para o resultado alcançado. O Juventude já não marcava golos há bastante tempo, mas ontem conseguiu marcar 3 golos num jogo em que a transição entre defesa e ataque funcionou de forma mais adequada e, finalmente, as bolas entraram dentro da baliza do adversário.
estas as palavras de Pedro Luciano depois do final deste encontro no estádio 1º de Maio. Hoje, igual aos outros jogos que temos tido feito, o domínio tem sido sempre nosso. Hoje, simplesmente, melhorámos a nossa finalização e melhorámos, sobretudo, na nossa ligação de defesa-ataque. Acho que hoje, com a inclusão do Delgado em espaços mais interiores, o próprio Pérez e o Cibu a fazerem movimentos mais interiores, e muitas das vezes, quando esses já faziam mais movimentos interiores, o Delgado já perdia mais a profundidade. Eu acho que aí ganhámos muito em aspecto de jogo, e acho que hoje foi um domínio total da nossa equipa, e marcámos 2, podíamos ter marcado mais, mas a minha equipa está de parabéns, porque é só esta entreajuda, esta força de vontade que todos temos e todos sabem das dificuldades que nós temos, e acho que é um resultado extremamente justo por parte da nossa equipa. Era isso que ia perguntar. A equipa foi muito solidária, depois lançou, que é aquilo que o Pedro defende, a formação, lançou 3 meninos que não têm 20 anos, não é? Sim, esse era um dos grandes objetivos meus, porque o clube, o Juventude, pode melhorar infraestruturas, pode melhorar tudo o que envolve o clube, mas a formação é parte vital deste clube. E se esse processo se estiver cada vez melhor, se o acompanhamento desses miúdos for acompanhado e ao mesmo tempo introduzindo-los aos poucos, o clube vai melhorar e terá rendimento no futuro. Pedro, só mais uma questão. Há aqui um bom pronúncio hoje, uma boa vitória. A equipa deixa uma boa imagem. Para a semana recebe um imortal que hoje foi goleado em casa pelo Serpa. É um bom pronúncio ou não? Isto é uma questão. A outra é o que é que lhe parece o que está a passar em relação ao Pinhal Novense. Não se sabe se vai desistir ou não. Depois os jogos que são adiados, começa outra vez os adiamentos com isto da Covid. Primeira questão. Todos os jogos são difíceis. Eu já disse isto. Este jogo foi extremamente difícil. Relva difícil. Campo difícil. Um derby da região, que é sempre difícil ganhar esses jogos. Todos os jogos são difíceis, por isso não me surpreende o Serpa ganhar a Imortal, como também não me surpreende para a semana o União Montemor e ganhar, porque este campeonato é difícil, é muito difícil. Agora, em relação ao Pinhal Novo, já falámos disso antes. Isto é injusto para equipas como a Juventude, né, que paga tudo certinho, ao dia 8 temos os nossos salários todos pagos, e equipas que não têm os salários pagos mantêm o campeonato ativo e com jogadores a receberem, não receberem, mas com salários que é um pouco diferente dos nossos. O orçamento deles são muito superiores, e isso é um bocadinho injusto para aquilo que se diz que as equipas mais do interior. Mas penso que a justiça será empregue e o Juventude irá conseguir os objetivos, que é a manutenção. E vai atacar também neste mercado agora e buscar jogadores, sobretudo ao Pinhal Novense. Há jogadores agora mais... Não tenho... Para vir para o Juventude tem que vir jogadores com mais ambição do que estes têm, com mais atitude e com mais qualidade. Por isso, não sei se irá isso acontecer. Sinceramente, vamos ver. Pedro Luciano, o técnico do Juventude, em declarações à DNFM, depois da vitória por 3-0 frente ao União de Montemor. Joaquim Saloio, já vamos ouvir o João Guerra, mas para já estas palavras do Pedro Luciano, também a abordar a questão dos possíveis reforços. É algo que o Juventude deve aproveitar na próxima janela e até, quem sabe, com o desmembrar desta equipa do Pinhal Novense, poder encontrar alguns reforços para o seu plantel. Fará sentido? Sim, mas vamos aqui a outra questão. O Juventude não marca muitos golos, mas também sofre poucos golos, porque só há uma equipa que tem menos golos sofridos com os mesmos jogos, que é a equipa do Olhanense, 7 golos. Depois temos aqui o Pinhal Novense com 8 e o Juventude também com 8, mas o Pinhal Novense tem menos um jogo. Portanto, quer queremos, quer não, o Juventude, nesta altura, na prática, é a segunda melhor defesa deste campeonato. Tem poucos golos marcados, é um facto. Tem 12 golos marcados, mas uma coisa é certa, os pontos a conta no meio disto tudo, e são 14 pontos que o Juventude tem, em 11 jogos jogados, está uma média de 1,muito por cada jogo. Na questão do reforço, ora bem, na questão do reforço, o Pedro Luciano, claro, o treinador nunca vai dizer que vai buscar jogadores, porque isso para já vai inflaciona, por um lado. Por outro lado, desmotiva os jogadores do seu plantel. Mas eu acredito sinceramente que venham alguns jogadores para o Juventude. Também não sei qual é o orçamento do Juventude, mas agora há uma coisa muito importante. Agora os jogadores que vierem
para o Juventude, e como o Pedro Luciano disse, eu colaboro perfeitamente com ele, tem que ser jogadores que façam a diferença, porque mais um não vale a pena porque agora a segunda parte, porque este campeonato, eu continuo a dizer a minha, este campeonato é um campeonato de inverdade, é um campeonato em que as equipas agora andam aqui a marcar passo, se isso pode dizer, porque agora na segunda fase é que as coisas começam a doer, e depois, meus amigos, a quem melhor unhas tem, melhor toca viola, ou quem mais dinheiro tem, mais reforços e melhores vai buscar. Portanto, será a deixar acabar este campeonato, que acaba lá para o princípio de março, esta fase, se não estou em erro, e depois a partir daí, o Juventude agora tem que se livrar destes dois últimos lugares. Eu acho que já se livrou deles, é a minha opinião. Portanto, 8 pontos do Barreirense, 5 pontos do grupo União Sport, 9 pontos do Serpa. Pronto, o Juventude já tem aqui uma almofada, uma margem de conforto muito, muito boa para esta série. A segunda série é outra história, e depois aí logo veremos. Pedro Luciano, em minha opinião, está a trabalhar bem, está a trabalhar com os pés bem assentos no chão, e continuo na minha, está a fazer uma boa primeira fase deste campeonato, porque isto, quer queremos, quer não, posso até quase arriscar-me a dizer que é uma primeira fase para treinar, uma segunda fase para jogar, mas isso só lá para março é que vamos realmente ver como é que as coisas andam. Falaste-me ainda na questão do Peñalolvense. Já iremos falar do Peñalolvense, precisamente, até porque há uma particularidade, caso o Peñalolvense desista, há ainda uma outra particularidade na classificação, o que é que irá acontecer, mas já lá vamos. Para já, escutamos o João Guerra, o técnico do União de Montemor, que reencontrou a sua antiga equipa, mais uma vez. João Guerra falou de um jogo naturalmente difícil para o União de Montemor, e que a sua equipa acabou por sofrer o primeiro golo no momento em que tinha conseguido acertar com as movimentações do adversário. Ficou satisfeito com o trabalho da sua equipa e não põe em causa o resultado final do jogo. Vamos ouvir essa entrevista de João Guerra à DNFM. Foi o primeiro jogo do ano. Nós queríamos, aqui acima de tudo, crescer enquanto equipa e fazer um jogo diferente do que fizemos na primeira volta em Évora, onde tivemos demasiado tempo em organização defensiva, e queríamos aqui dividir um pouquinho mais o jogo a nível do espaço, do ponto de vista defensivo. Conseguimos, o Juventude teve sempre muito mais bola, teve mais qualidade no processo ofensivo, e foi criando alguns desequilíbrios que nós demoramos até a acertar posicionalmente na primeira parte. Curiosamente, ao intervalo, quando nós acertamos posicionalmente a equipa, sofremos o primeiro golo e criou aqui alguma instabilidade até emocional. Depois tentámos retificar, fizemos algumas alterações posicionais na equipa para abrir mais o campo na frente no último terço. Não conseguimos, o que vai termos só uma situação, depois está 2-0 do Capela, perto do penalti que pode fazer, e entramos dentro da discussão do jogo, mas não conseguimos fazer, e o resultado penso que não sofre grande contestação por aquilo que se passou em campo, porque nestes jogos do Campeonato de Portugal é extremamente difícil, quem marca primeiro está sempre em vantagem. Vimos de uma situação difícil, com poucos jogadores, possivelmente para a semana já temos uma mão cheia de possibilidades para nos poderem vir ajudar ao grupo que está atualmente, porque tem sido difícil. Era isso que eu lhe ia perguntar, João. Permita-me, a equipa, outra vez a revelar algumas debilidades físicas, portanto, quer no processo defensivo, quer também, sobretudo, ofensivo, a revelar algumas debilidades. A equipa precisa mesmo de se reforçar. Sim, mais do que aquilo que é as questões que às vezes possam se verificar destas debilidades que fala. No jogo também tem a ver com aquilo que é o processo de treino, e quando se tem poucas soluções para aquilo que é o processo de treino, não se treina com tanta qualidade como se poderia, e acima de tudo vai ser isso, vem nos ajudar a ser mais fortes, a retirar cada um dos que estão fora da zona de conforto, para crescermos individual e coletivamente, que é isso que falta, porque temos que ser mais agressivos do ponto de vista ofensivo e mais eficazes do ponto de vista defensivo para podermos crescer como equipa, e neste momento com 15, 16 jogadores é muito curto, e precisamos claramente de 5 mais-valias para nos poder ajudar a crescer enquanto equipa e enquanto individualidades. Depois, animicamente, também não ajuda, né? Porque os resultados não aparecem. Sim, claramente, pois isto é o ciclo vicioso, o resultado não aparece, a questão da confiança também não é a maior, e precisamos dar a volta a isto com trabalho, com mais soluções, acreditar, porque ninguém vai definir, e é a sorte das equipas como nós que estamos cá em baixo, ninguém vai definir aquilo que é o objetivo da época nesta primeira fase. Agora temos que chegar ao final desta primeira fase com a confiança que é B para enfrentar a segunda fase, e também com o plantel estruturado
para poder fazer frente a essa exigência desses 6 jogos, dessas 6 finais da fase final. É isso que nós estamos a fazer neste momento, e agora queremos acreditar que este tipo de jogos são dores de crescimento, até termos mais soluções, até termos mais tempo de trabalho com novas soluções, para podermos crescer coletivamente e individualmente, para chegarmos ao final desta primeira fase com outras condições, com outra confiança e mais preparado para abordar as 6 finais que depois serão as decisivas para aquilo que será os objetivos de cada clube que vão jogar a manutenção, que serão esses 6 jogos finais. Ora, o União de Montemor vai ter 5 reforços, aqui anunciou João Guerra, e Joaquim Saloio, João Guerra precisamente de dizer o que conta mesmo é a segunda fase. Pois, claro, isso vem um pouco ao encontro daquilo que eu disse, aquilo que eu disse antes. Mas agora uma coisa também, o João Guerra vem dizer, o João Guerra também já sabia o que ia, portanto já sabia o que ia, é uma primeira fase para treinar e uma segunda para competir, isto não tem dúvidas nenhumas, o objetivo aqui há 4 lugares, é os 2 de cima e os 2 de baixo, portanto é isso que a União quer, é isso que a União quer sair e é isso que todos os clubes querem sair dos lugares de baixo. Agora, no que toca à marcação, acertar com as marcações, não concordo muito com o João, porque o João está a dizer que na segunda parte estava a acertar com as marcações e sofre um gol. Isto normalmente é quase como o pescador que vai à pesca. O peixe que foge, tem a barbelada e foge, é sempre o maior. Mas aí, a minha opinião, ele estava a acertar era na primeira parte. Ainda não tinha sofrido, na segunda parte acertou, sofreu 2 golos, não me parece muito bem, não estou muito bem a ver a abordagem do João, mas percebo o que é que ele quer dizer. Na questão de reforços, cá está, o União tem que ir à praça, tem que ir ao mercado, tem que ir buscar jogadores, porque as coisas são como são, tem 16 jogadores, ora tem 16 jogadores, 16 jogadores do Distrital que vieram do Distrital, o Distrital com o Campeonato de Portugal, uma coisa nada tem a ver com a outra, a mesma coisa que estamos a comparar ali com os salvaguardando o devido respeito a Montemor com Nova Iorque, uma coisa nada tem a ver com a outra. Agora vai buscar aí que eles sejam mais valias, 5 jogadores, é a minha equipa, quer queiramos que não, é a minha equipa, são 5 jogadores, é a minha equipa, o guarda-redes dizer se não lhe vai tocar, porque não direi que é intocável, mas digo que é do melhorzinho que está aí, ou se não o melhor, mas esperamos bem que esta equipa do Grupo União Sport venha fazer, está-se a preparar, lá está, está a começar a entrar agora na pré-época para a segunda fase, está-se a preparar, portanto o final, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, a preparar-se para depois combater na segunda fase. Vai ser uma segunda fase, sem dúvida nenhuma, muito renhida, com as equipas, passo o termo, esgatanharem-se todas para ficarem neste campeonato, que eu digo, meus amigos, continuam na minha, é o campeonato da mentira. Ora, neste campeonato de Por Portugal... este motivo, atenção, por este motivo. Exato, e ficou claro. Ora, neste Campeonato de Portugal, já aqui falámos de 2 jogos que foram adiados. O jogo entre a equipa do Pinhal Novense e o Moncarapachense, portanto, Moncarapachense-Pinhal Novense, e um outro entre o Olhanense e o Barreirense. O jogo Olhanense-Barreirense foi adiado devido a questões da Covid-19 e está agendado para o dia 27 de fevereiro. Já o encontro entre o Moncarapachense e o Pinhal Novense foi adiado porque o Pinhal Novense não tinha forma de ir até ao Algarve jogar. Não tinha transporte. Ora, Joaquim Saloio, a situação do Pinhal Novense, já aqui falámos por diversas vezes, tem-se vindo a arrastar devido a vários problemas, salários em atraso. Parece realmente que é uma estrutura que já não existe, que basicamente tem treinador e jogadores para jogar futebol e mais nada. Será que vamos assistir ao final do Pinhal Novense ainda durante este campeonato? Uma vergonha. Isto é uma vergonha tal. Mas atenção, o Pinhal Novense não é a primeira equipa a desistir. Já tivemos outra, União da Madeira, também essa foi a primeira a desistir. São pessoas que chegam aqui, prometem muitos e fundos, porque eles, quer aquilo ou quer não, as equipas, os investidores que vêm aqui, metam na cabeça, meus amigos, não são mecenas, são investidores. E o que é o investidor? Não é preciso fazer desenho nenhum. O investidor é uma pessoa que põe dinheiro à cautela para receber, para ter retorno da verba que quer investir. As coisas, quando dão, as coisas mantêm-se. Quando não dão, eles por isso simplesmente borrifam-se para quem é que está. Não lhe interessa que morram à fome, que não morram à fome, por isso simplesmente vão-se embora. A culpa é deles? Não. A culpa é do governo. A culpa é de quem deixa fazer isto. Porque isto não é novo, este caso não é virgem. O caso do Pinhal Novense não é virgem, já temos montes de casos e muitos que nós não conhecemos porque estão camuflados. Porque nos distritais há muitas situações iguais.
só que deixam-nos fazer e eles andam a fazer, e eles continuam a fazer o mesmo. Ora bem, na questão do Pinhal-Ovense é pena porque o Pinhal-Ovense Clube, antes da maldita hora, eu conheço pessoas ali do Pinhal-Ovo e falam, antes da maldita hora da SAD lá ter entrado, o Pinhal-Ovense era um clube que estava na segunda divisão. Nós aqui em Évora já tivemos uma experiência dessas. Longe vai essa gente que não aparece o cara, não faz cá falta nenhuma a bem do desporto. Se isso é um investidor que quer investir para uma coisa com pés e cabeça, aí tudo bem. Mas agora, isto são investidores, são investidistas, isto é gente de meia tigela que não, em minha opinião, não merece nada, não merece pura e simplesmente que lhe dêem crédito algum. E a prova está, o União da Madeira foi o primeiro, o Pinhal-Ovense não me adivinha nada se for o segundo, porque eu já acho que aos jogadores ninguém tem nada que apontar, porque o Pinhal-Ovense está em quarto lugar, tem nesta altura 19 pontos, está a 5 pontos, está a 4 pontos do primeiro classificado. Ao treinador também ninguém tem nada que lhe apontar, tanto quanto sei, há um ano que não recebe salários. Isto não é uma vergonha? Pergunto eu. Acho que sim. Joaquim Salou, e o que é que pode aqui acontecer do que conheces? Qual pode ser a solução para caso o Imortal, caso o Pinhal-Ovense acabe por desistir, todos os jogos são anulados, que soluções é que normalmente são tomadas pela Federação? Se calhar nem eles sabem. Se calhar nem a Federação não liga a isto. A Federação não passa carteiros de campeonatos. Metam na cabeça que a Federação não liga a isto, só se forem multados e receberem algum dinheiro. Mas o que pode vir a acontecer para já, e é o mais importante, é a falta de verdade esportiva. É a falta de verdade esportiva. Eu estou para ver como é que eles agora vão descalçar esta bota. Porque há equipas que ganharam, há equipas que perderam, e agora toda a gente, aqueles que perderam, com certeza que se vão mexer, e aqueles que ganharam, não, nós ganhamos, e pronto, e agora isto já está aqui um molho de broca armado, e vamos ver como é que a Federação vai descalçar esta bota. Não sei, sinceramente, não sei se há regras para estas situações. A União da Madeira desistiu logo de início, acho que ainda fez um jogo, pronto, anularam esse jogo, e agora não sei, não vão anular os jogos todos do Pinhal-Ovense, porque há equipas que perderam e há equipas que ganharam. Ora, as equipas que perderam são beneficiadas, as equipas que ganharam são prejudicadas. Enfim, olha, não sei, sinceramente, não estou minimamente abalizado para dar uma opinião, nem estou por dentro desta situação. Vamos ver o que vai dar, espero, sentado para ver. Talvez exista até aqui um próprio interesse que, se for para desistir, que seja agora, começa a segunda volta, provavelmente, em que começa um novo ciclo e que já todos jogaram contra o Pinhal-Ovense, não é? Mas pronto, mas continua a nascer limpo. Exatamente. Ora, um outro jogo adiado, como aqui referimos, foi o que foi já adiado para o dia 27 de fevereiro. É o encontro que coloca frente a frente o Olhanense com o Barreirense. Isto devido à Covid, é uma situação com a qual vamos ter de continuar a lidar. Joaquim Salino, não é nada que possamos aqui comentar muito mais, naturalmente, mas os clubes vão ter de se habituar a encontrar também calendário para poder fazer jogos que não podem ser num determinado momento. Aliás, a 20 de dezembro o Loutano Imortal foi adiado e vai jogar-se na próxima quinta-feira. E agora é este, não é? Pois, esse é o problema da Covid. Por aí não sei, é complicado, não é mesmo? É complicado porque, segundo eles dizem que é um campeonato amador, não é, mas dizem que é um campeonato amador, agora se terá que jogar às quartas-feiras e o Barreirense terá que ir ao Olhão jogar com o Olhanense. Depois também poderá haver de permeio aqui muitas coisas, também poderá haver, porque o português, nós somos muito jeitozinhos a arranjar sempre aqui esquemas no meio disto tudo. Não estou a dizer que isto é um esquema, nem pouco mais ou menos, mas também às vezes pode acontecer a gente aproveitar assim uma fuga assim no coisa, assim com a porta meio aberta e aproveitar. Bom, vamos ver também, não sei o que é que isto vai dar. O Olhanense é o primeiro classificado, está confortavelmente com 21 pontos, tem 10 jogos, e a equipa do Barreirense, essa é que está pior, tem 8 pontos e também possivelmente já nessa altura poderá, lá está, poderá, eu não estou a dizer que é, mas nessa altura, e o jogo está marcado para o jogo do 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. É dentro de 2 meses. 2 meses, atenção.
Está, um mês e meio. Vamos a um mês isso. e meio, está quase à beirinha de começar a segunda fase. Entretanto, já se pode ter arranjado jogadores, já se pode ter arranjado. São estas coisas todas. Quem sabe lá se para a semana o Barreirense já tem mais jogadores. A gente também não sabe, isto é tudo muito dúbio. A gente também não sabe. O Covid, eu assino uma vez, lembro do nosso amigo Luís Mosca ter dito: o Covid serve para muita coisa. Eu também acredito nisso. Não digo para muitas, mas para algumas serve de certeza absoluta. Não estou a dizer que é o caso, entenda-se. Ora, neste Campeonato de Portugal, os próximos jogos vão ser o Loutano Imortal, jogo em atraso da jornada número 10 e que se vai disputar no dia 13 de janeiro, na próxima quinta-feira, e depois, no próximo fim de semana, Pinhal Novense, União de Montemor, Serpa, Esperança de Lagos, Loutano Barreirense, Moncarapachense Olhanense e Juventude Imortal, partida que aqui vamos acompanhar em direto na DNFM. Também na próxima semana teremos o regresso do Campeonato Distrital. Começámos o programa precisamente a falar sobre esse adiamento do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Évora. Nesta Liga Elite há duas equipas, recordo que estão no topo, em igualdade pontual, Atlético de Reguengos e Lusitano, disputam o lugar de subida de divisão ao Campeonato de Portugal e no próximo fim de semana são equipas que têm confrontos distintos. Vamos falar só destes dois jogos, Joaquim Saloio, concretamente do Atlético de Reguengos Canaviais e o Lusitano Escoralense. São jogos com graus de dificuldade diferentes. Diferentes não direi tanto, porque a equipa dos Escoral já não joga, já a última jornada não jogou porque descansou, agora vai jogar com mais uma semana de adiamento, o Escoral não joga para aí ao mês e tal, não é? O que também tira o ritmo à equipa, quer queiramos, quer não, tira o ritmo à equipa, lá está, por causa dessas situações, das estados aparecerem aí, temos o campeonato aqui bicudo, este campeonato da elite, aqui da Associação de Futebol de Évora. É um jogo em que a equipa do Escoral, sempre que vem a Évora, bate o pé, resiste, mas não tem dúvidas nenhumas que até agora este campeonato vai ser disputado a dois. Vai ser disputado a dois, eu estou a falar no primeiro lugar, vai ser disputado entre o Atlético, porque a distância pontual pode ser classificado, já é qualquer coisa notória, vai ser disputado entre o Lusitano e o Atlético. O Atlético vai jogar com os Canaviais, os Canaviais é uma equipa que fora faz normalmente bons resultados, em casa nem tanto, faz normalmente bons resultados e vai ser um jogo em que a equipa do Atlético terá que arregaçar as mangas para jogar e ganhar a equipa dos Canaviais e vamos ver se a equipa canarinha terá pus ajustes. Não vai ser um jogo fácil, nem para um nem para o outro, é um facto, tal como o de Évora não vai ser um jogo fácil nem para o Lusitano nem para o Estrela Escoralense. Jogos que iremos aqui acompanhar em direto na DNFM no próximo fim de semana. Joaquim Saloio, vamos entrar aqui num período de notas finais ou de tempo extra, como lhe chamamos nesta revista desportiva. Já antecipámos os jogos do próximo fim de semana, mas temos mais para falar. Notas para o final do programa. Hoje também eu tenho uma, e do qual vou querer o teu comentário, e é uma surpresa, não se passa em Portugal, passa-se em Inglaterra, mas já lá vamos, para já as tuas. Ora bem, vou dar os resultados também, se me permites, antes disso, tenho aqui os resultados também para dar. E esses resultados são referentes à formação e ao futebol feminino. Na formação, os clubes que estão nos nacionais são o Lusitano e o Borbense. Vamos começar pelo Lusitano, pelo Sub-19, Lusitano 2, Cova da Piedade 0. No Sub-15, fase de manutenção, o Borbense foi a Torres Vedras e perdeu com o Torriense por 3-1. O Lusitano deslocou-se à Amora e também perdeu, mas aí por 3-0. No que toca a futebol feminino, Sub-14, torneio Interassociações, foi jogado em Setúbal, no Algarve, a seleção de Évora, uma seleção em formação, não foi feliz com a seleção do Algarve, perdeu por 3-0, e se não foi feliz com a equipa algarvia, foi menos feliz ainda com a equipa lisboeta de Lisboa, porque há muitos lisboetas que são lisboetas, mas não são de Lisboa, dizem que são uma nação. Aí perdeu por 11-0. Não há que desmerecer, é uma equipa em formação, portanto, estes são os resultados que eu tenho para dar. Não sei se queres já as notas finais.
Exatamente, podemos Pronto. avançar já com as notas finais, Joaquim Saloi. Bom, notas finais vou para o Cabral. O Cabral aqui é uma surpresa, ainda não perdeu fora. Portanto, é aqui um pormenor que muita gente ainda deixa passar despercebido, mas ainda não perdeu fora a equipa do Cabral. Também Miguel Falé, o nosso conterrâneo aqui de Redondo, continua a dar cartas no Sporting Braga, foi titular no 2-2 frente ao Famalicão. Ainda também aqui no Campeonato de Portugal, olha, aqui no Campeonato de Portugal há aqui uma coisa muito curiosa. Se nós olharmos aqui para a Série F, o que é que tem a Série F? A Série F tem o Elvas tem lá 2 jogadores que estão a dar cartas, foi o André Cano e também o Carapinha, que jogaram a época passada aqui no Juventude. Mas aqui, a equipa do Pedro Pinheiro, que é o primeiro classificado, tem 20 pontos em 10 jogos, só tem mais 10 pontos que o último classificado com os mesmos 10 jogos, que é o ideal dos Açores. Portanto, este aqui está tudo muito embrulhado. Esta equipa, a última, pode passar para primeiro, mas também temos os outros jogos de primeiro, não é? Portanto, é aqui uma diferença, é aqui um campeonato muito renhido, este campeonato da Série F do Campeonato de Portugal, onde está o Elvas Clube Alentejano de Desportos. Também aqui, a outra nota final também no próximo, tu falaste há pouco e muito bem, que a Associação de Futebol de Évora parou as competições, mas não parou os treinos, e tanto assim é que a seleção de séniores, UEFA Regiões, porque não podemos esquecer que a seleção de Évora é campeã nacional de distritais, de séniores, e só não foi disputar a Europa porque houve a pandemia, porque era para ter ido jogar à Roménia. Mas vamos saber muito rapidamente aqui os jogadores convocados. Posso dizer que o Lusitano é o que tem mais, tem 7, o Estrela tem 6 e o Atlético tem 5. Do Portel há um, que é o Renato Almeida, do Atlético o Hugo Cebola, o Vasco Barros, o André Barroso, o Rodrigo Elias e o Marvin Freire. Do Lusitano Arraiolense, o Gonçalo Catalão e o João Semedo. Do Alcaçovense, o Kelvin Santo. Ainda do Sporting de Viana, o Guilherme Henriques. Do Lusitano, o Pedro Amendoeira, o Pedro Seabra, o Zé Quito, o Fábio Carapinha, Tiago Paulos, Bruno Charrua e Leonel Leve. E ainda do Estrela Futebol Clube, Gonçalo Varanda, Rui Pereira, Rubem Ribeiro, Bernardo Alcácer, João Carrasco e João Diogo. Portanto, digo-vos ainda mais que o treino é no dia 12 de 1 de 2022, na próxima quarta-feira, às 19h30, no campo Soares Carneiro, no campo do Sport Lisboa e Évora. Portanto, acho que não tenho aqui mais nada de notas finais, portanto, para dar, e já não foram poucas. Ora, deixo ainda uma outra informação, nomeadamente o campeonato, ou melhor, a Taça de Portugal Feminina de Futebol, em que o Canaviais foi eliminada pela equipa de Guimarães do Brito Sport Clube, perdeu por 1-0, jogo realizado durante o dia de ontem, e a tal nota final, vinda de Inglaterra, Joaquim Saloi, porque a Covid serve para muito, mas cria problemas complexos às vezes no meio da lei. Porque um clube de futebol, o Chester de Inglaterra, que joga nos campeonatos amadores, tal como aqui as nossas equipas, tem um desafio grande. Tem uma sede e entrada de estádio em Inglaterra, mas o relevado já fica no país de Gales. E as regras são diferentes de uma região para outra do Reino Unido. Se em Inglaterra não há limite para adeptos dentro dos estádios, no país de Gales não pode haver adeptos dentro do relevado. E no dia 2 de janeiro, mais de 2.000 pessoas assistiram a um jogo do Chester num relevado instalado no país de Gales. O clube teme ficar fora de competição porque disputa o campeonato inglês, mas só pode ter adeptos até à entrada do torniquete. E esta, não esperavas? Problema das meias, as coisas a meias não dão resultado, metade de um lado e metade do outro, meias boas só para as pernas. Bom, realmente é uma, olha, eu desconhecia, acho uma história gira, portanto, lá está. Aqui na Diana FM temos tudo. Bem, por cá não temos esses problemas, não sabemos o que é que virá, mas que isto, há questões insólitas, e esta é uma delas, e é complexa de resolver legalmente. Há clubes aí que os estádios são deles, mas o terreno não é. Isto também acaba por ser muito parecido. Mas nunca vai chegar cá, porque nós, quando diz cá chegar, já nós cá não estamos.
O Bem, programa acaba daqui a bocadinho. Bem, vamos terminar esta já revista disse, desportiva. Exatamente, está na hora. A revista desportiva voltará de hoje a uma semana para analisar os jogos do Campeonato de Portugal e também do Distrital de Évora, naturalmente. Recordo que no próximo domingo vamos estar em direto para mais 2 partidas. Em Évora, 2 jogos que se disputam em Évora, o Juventude Imortal e o Lusitano Escoralense, jogo este do Distrital que regressa no dia 16 de janeiro. Obrigado, Joaquim Saloio. Obrigado a si que nos segue na DNFM, todas as segundas às 18, também na página dnfm.com no serviço podcast e na página de YouTube da DNFM, na versão de vídeo. Tenha uma boa semana.